Legal. A gente está falando aqui de automatização de tarefas, ter a IA como assistente, ajudar a gente em processos criativos, geração de textos, até arte, música. Você pedir pro ChatGPT compor música, ele vai compor. Vai. Então, assim, como é que você enxerga, então, esse impacto na criatividade humana e qual é o limite dela para Olha, substituição da criatividade do ser humano? eu diria que ela pode ser o grande perigo. Eu sou cauteloso na questão da arte. Por quê? De novo, aquilo que a gente não estuda com profundidade, a gente não consegue desenvolver. Talvez aquele dom, né, que você tem, um talento inicial, você desenvolver isso na sua máxima potência. Talvez a IA deixa alguns artistas em potencial não atingindo o seu pleno potencial. Vou te dar um exemplo. Tem uma ferramenta que chama Suno. Eu não lembro se era Suno.ai, é Suno o nome da ferramenta. Ela faz música a partir de textos. E nós estamos estudando Salmos. Então eu falei, faz aí uma música baseada no Salmo 92. E ele faz 2 versões da música, mandei pro Zébio, falei, Zébio, fica esperto, hein? Fica esperto que eu já tenho aqui uma música pronta já. Então, eu não tinha, Neto, não tinha nada de criatividade para criar uma música. Mas com alguns parâmetros, a música ficou legal. Ou seja, se você pegar alguém medíocre naquilo que ele faz, ele vai parecer um expert. Agora, isso pode frustrar um expert que demoraria um pouquinho mais de tempo. Né? Quantos artistas famosos, Mozart e tantos outros, que na idade avançada que, né, chegou naquele ápice que a gente conhece hoje. Então, né, pintores e tudo mais. Então, eu tenho uma certa cautela. Aproveitando o ensejo da sua pergunta, eu vou apresentar aqui para você que está nos assistindo esse livro infantil, deixa eu fazer assim, né? Esse livro infantil que conta a história de Sansão. Então eu comecei a estudar o ano passado, retrasado, mais a fundo sobre imagens, que não era tão simples, né? E pensando nisso, eu falei, poxa, eu estou dando aula, eu preciso de um case. E eu criei alguns cases, tá? Tem alguns, depois a gente pode se divertir com alguns cases inusitados. Mas esse foi um que foi um case de um final de semana. Então, no sábado de manhã, eu estava lá em casa com a minha esposa e tal, defini que eu queria criar um livro infantil e aí fui para o ChatGPT, fui também muito para o Google, a gente não falou do Google, né? O Gemini do Google. Ele me ajudou a criar um roteiro, eu validei a história, ele tinha feito alguns pequenos erros ali na história, validei a história, criei as imagens e eu demorei mais tempo para publicar na Amazon do que para fazer o encarte, vamos dizer assim, o livro inteiro. A Amazon não inventou uma inteligência que te ajuda a publicar. É complexo, ali é complexo. Eu gastei um bom meio período, né, depois do primeiro livrinho pronto. Então, quais competências técnicas eu teria para escrever um livro como esse do zero? Eu desconfio que baixa, tá? Eu teria que me dedicar muito, ia demorar muito tempo para eu ter algo parecido com isso. Com a inteligência artificial saiu em um final de semana. Ficou no nível nota 10, Daniel? Eu acredito que não, tá? Tem muita coisa que dá para melhorar. Os traços dos personagens não são exatamente os mesmos, só que isso foi feito há mais de um ano atrás. Hoje é totalmente possível você repetir o mesmo personagem em várias posições, ele anima, faz vídeo. Nossa, hoje tem muita ferramenta interessante para replicar um padrão. Então, quer dizer, eu consegui tirar algo que eu gostaria de fazer, que eu não teria condições ou capacidade, né, tão avançada de criatividade, mas que eu consegui colocar um pouco da minha forma de pensar aqui. Então, você consegue adaptar. Agora, quantos autores que de fato têm o talento e o dom, eles vão olhar e falar assim, poxa, aí ó, agora a competitividade aumentou. Legal, quero um desses para minha filha. Boa. Maravilha. Bom, nesse processo aí, eu acho que a gente fica também numa linha tênue sobre ética, né? Sim. A gente está falando de criação, até você falou da música tal, da espontaneidade do artista que também vai embora. Aliás, vai ter uma música, então, dos Salmos lá na fonte. Vai estar lá o autor, inteligência artificial, arranjos Eusébio, é isso? Exatamente.